Fábio França, ouvinte querido, ouvinte querida. Débora que está ouvindo a gente agora, óbvio. Eu não entendo nada de corrida de cavalo. Não sei se você entende, Fábio. Nada. Não. Nada é o zero absoluto. Não sei nada sobre corrida de cavalo. Eu sei que ganha o que chegar na frente, né? Eu até já fui pro Jockey, não sei se você já foi pro Jockey Clube. É lindo. Sim. Eu já fui, mas é mais para bacana. almoçar. É mais para almoçar. Você fica ali, aquele ambiente bacana, acho bonito o espetáculo. É claro ver que os cavalos eu fiz uma correndo. apostinha lá, mas não sabia nem por onde começar, né? Escolhi um ali. Só sabe que não ganhou. Não ganhou. Pois é. Agora, o que eu sei de corrida de cavalo se resume à leitura de um livro que eu trabalhava na revista Veja nessa época e eu vi em cima da mesa do editor de livros uma biografia de um cavalo. Eu falei, biografia de um cavalo, chamado Seabiscuit. Eu falei, não é possível, nunca li a biografia de um cavalo. Peguei e li a biografia de um cavalo, fiquei maravilhado. Depois veio um filme. Então quem quiser assistir, tem um filme sobre esse cavalo, Seabiscuit, que fez sucesso esse cavalo nos anos 30. Era um cavalo que não tinha nada para ser campeão. Ele era tipo o Garrincha dos cavalos, sabe? Perna torta. E eu era um monstro, era um gênio, era uma coisa impressionante. Então a história é muito interessante, ler esse livro foi muito interessante, é o que eu sei sobre corrida de cavalo. Já ouvi falar de um outro cavalo chamado Secretariat, que fez história, é o cavalo dos cavalos, o vencedor dos vencedores e tal. Então, eu estou falando isso porque na pista, obviamente, não tinha cavalo melhor do que esses cavalos, né? Mas digamos que você resolvesse pegar um cavalo campeão desse para dar a esse cavalo um destino, ou uma função, ou uma atribuição, ou demandá-lo para fazer outra coisa que não a corrida. Por exemplo, Fábio viajou de férias agora, voltou, fez malas. Tinha que levar as malas para o aeroporto, né? Você tinha lá umas malas. Será que se você fosse no lombo do Seabiscuit, seria a melhor coisa para chegar no aeroporto? Você imaginou? Você segurando sua mala, passaporte, documento, dinheiro, e andando nas avenidas para chegar até o aeroporto, para pegar seu voo internacional. Não faz o menor sentido. Não tem sentido. Então, usar o bom e velho táxi é muito melhor do que você pensar em ir com um campeão do turf mundial e tal. Não faz o menor sentido, né? Quando você tem algo bacana e acha que porque aquilo é bacana serve para tudo, você quebra a cara, né? Um bom pizzaiolo vai fazer o melhor sushi? Eu acho que não. Pode até ser que o sujeito seja prendado, mas é difícil. Um bom pintor de parede vai passar bem uma camisa? Será? Bom, esse, vamos chamar assim, de aquecimento conceitual, eu estou fazendo para falar de pesquisa eleitoral, né? É difícil imaginar um produto, um serviço tão criticado e tão aguardado quanto as rodadas de pesquisa. Todo mundo quer saber o que tem, quais são os números, e sempre tem um que fica feliz, ou dois, e o resto fica magoadinho, inconformado, porque tem aquela convicção de que as ruas dão para ele um calor que a pesquisa não retrata. Então o sujeito chega, candidato Nanico, chega num lugar qualquer, tem lá 100 pessoas, né? 1000 pessoas, o partido dele ou dela fazem um barulho, põe umas bandeiras coloridas, viva! O sujeito acha que está abafando, acha que tem voto pra caramba. É um fenômeno que o que eles chamam de realidade, que é essa amostra absolutamente distorcida, que é o ambiente na universidade onde eles vão dar palestra, e aí o pessoal bate palma, aquelas 1000 pessoas que se reúnem para ouvir todos os candidatos, claro, tirando alguns folclóricos, né? Mas, não sendo folclórico, sendo desses que a gente sabe o nome e tal, todo mundo vai ouvir. Vai ouvir, presta atenção, o camarada fala uma coisa que agrada, fala uma outra coisa que não agrada, mas não muda nada, ninguém vai votar nele por causa disso, mas bate palma, ele fala, e aí, como é que foi? Foi ótimo, aí tem os puxa-sacos e tal. Então o sujeito chama isso de realidade e chama a pesquisa de algo absolutamente questionável, né? Porque as pessoas esperam
que elas façam o que elas não têm o que fazer, como fazer, que elas não prometem fazer, mas ainda assim as pessoas cobram, né? Veja, quando você está numa relação com alguém, às vezes você está magoado com aquela pessoa, portanto, se fosse perguntar como é que está a aprovação do governo daquela pessoa, está lá embaixo, né? Está lá embaixo. Aí ela faz uma coisa que te agrada, como é que está a avaliação do governo daquela pessoa agora? Ah, está lá em cima. Então, você muda a sua forma de enxergar o outro de acordo com a atitude do outro. E é assim que funciona um processo eleitoral, ele é dinâmico. Você pega as pesquisas que mais acertam nas eleições, onde você tem uma taxa maior de acerto, são aquelas em que aconteceu pouca coisa diferente no ano a contar da publicação daquela pesquisa. Então, se não acontece nada, porque a pergunta é, em quem você votaria se a eleição fosse hoje, ou em quem, nós temos eleição em outubro, em quem você pretende votar. Mas embute uma premissa que é, se nada mudar. Se nada mudar. Por que se nada mudar? A aprovação ao governo Bolsonaro era uma antes do Auxílio Brasil, e agora é outra. Era uma antes da queda do preço dos combustíveis, agora é outra. Era uma antes dos números do desemprego, agora é outra. É outra o suficiente para ele ganhar a eleição? Não sei se é ou se não é. Mas é outra para ele mudar as chances eleitorais dele? Claro que sim. Claro que sim. Então, todas as não projeções, mas as análises feitas com base em pesquisa há 1 mês ou 2 meses, partiam do princípio que, se tudo continuar como está, as chances de Jair Bolsonaro se eleger são pequenas. Ou, se alguém preferisse, são menores do que se as coisas não continuarem como estão. E as coisas começaram a mudar. Mas começaram a mudar a ponto dele ganhar a eleição? Sei lá eu. Começaram a mudar a ponto de ele perder ainda no primeiro turno? Sei lá eu. Ninguém sabe. Nem as pesquisas sabem. Mas hoje tem um analista que, com base nos números das pesquisas, diz, olha, olhando o que eu estou vendo, a chance disso se resolver no primeiro turno é 0. E eu já vi isso sendo dito numa eleição em que se dizia que a Dilma ia ganhar no primeiro turno e ela não ganhou no primeiro turno, foi para o segundo turno. Por quê? Porque o cenário no momento em que a pesquisa foi feita realmente apontava primeiro turno. E por que apontava primeiro turno? Porque o pesquisador é maluco? Porque o pesquisador inventou? Não, não é por nada disso. É porque quando você perguntava para as pessoas em quem elas iam votar, elas diziam que iam votar na Dilma, numa quantidade maior do que depois votaram. Agora, na eleição, por exemplo, de 2010, se a gente voltar para 2010, as pesquisas de intenção de voto do Datafolha e do Ibope, 10 dias antes do segundo turno, por exemplo, cravaram certinho o resultado. Elas são muito mais precisas no segundo turno, porque todos os fatores, todas as fragilidades, todas as virtudes dos candidatos estão mais ou menos colocadas. Foi uma campanha, né, em que você teve o horário eleitoral, você já teve os debates, etc. E aí as cartas estão na mesa. Então, hoje, o eleitor sabe o que sobre as realizações do governo Bolsonaro. O eleitor sabe o que sobre as realizações do governo Lula. Isso é o que ele lembra do governo Lula, o que hoje ele lembra do governo Bolsonaro. Agora, na hora que as campanhas e as candidaturas começam a apresentar os feitos de A e de B, isso eu estou falando de Bolsonaro e Lula, que são os 2 candidatos que estão na ponta. Mas poderia falar de outros candidatos de eleições estaduais, por exemplo, não vou ficar citando nomes, mas que hoje estão tentando ir para o segundo turno, com alguma chance de ir para o segundo turno, e, no entanto, ainda não apresentaram os seus principais argumentos, que vão ser apresentados no horário eleitoral, por exemplo, gratuito, que de gratuito não tem nada, mas o horário eleitoral da Justiça Eleitoral.
tem os comerciais que eles colocam durante a programação, tem aquilo que eles falam no horário eleitoral e tem os debates. E agora eles podem fazer campanha nas redes sociais, podem fazer campanha, enfim, na televisão, podem fazer comício e tal. Esse cenário muda tudo. Porque se não mudasse, bastaria a gente contratar um instituto de pesquisa, agora em agosto, ele diz quanto que está e você já diploma o Lula, no caso, ou diploma o Fernando Haddad em São Paulo, ou diploma o Cláudio Castro no Rio, ou enfim, os Romeu Zema em Minas. Não é assim que funciona. Tem um dinamismo. E esse dinamismo, as pesquisas vão capturando. Não é que elas vão projetando. Elas não têm a capacidade de projetar. Elas têm a capacidade de sentir o que está acontecendo. E o eleitor muda de opinião. Ele muda muito de opinião. Existe uma distância grande entre aquilo que o eleitor fala que vai fazer e aquilo que o eleitor faz. Quando, eu disse, os fatos estão mais ou menos colocados e não muda muito o cenário, a pesquisa pode acertar com uma boa antecedência e dentro de uma margem pequena. Agora, tem uma distância entre intenção e o gesto do voto. Por isso que chama pesquisa de intenção de voto, não é pesquisa de voto. A pesquisa de voto é a urna. É a urna. Agora, questionar o método científico é bobagem. Ah, mas só houve 0,004% dos eleitores e ainda assim chega no resultado? Vá. Se você quiser fazer uma pesquisa de opinião sobre o que pensa um casal, você tem que ouvir os dois. Então tem que ouvir 100%. Por que para ouvir o eleitor pode ouvir 0,004, que é o que se ouve? Porque é o suficiente. Tanto é que os institutos acertaram as pesquisas antes da eleição, há 10 dias, 15 dias da eleição, eles acertaram e acertaram mesmo. Dilma, em 2010, venceu Serra por 56-44 e em 3 diferentes rodadas o Datafolha mostrou exatamente isso nas pesquisas divulgadas. Ah, mas quando a gente pega a 100 dias da eleição, os institutos acertaram pouco. Não. Há 100 dias da eleição, tirando a última, e dá para a gente entender por quê, eles acertaram o candidato que estava em primeiro, acertaram o candidato que estava em segundo, e em alguns casos, dentro da margem de erro, outro perto da margem de erro, mas acertaram. 2018 não. 2018 não. Por quê? Porque em 2018, até este momento, ainda havia uma discussão se o Lula ia ser ou não candidato. Aí muda tudo. Lula é candidato. Tanto que quando simulavam o Lula candidato, ele tinha 38% das intenções de voto. Tiravam o Lula, aparecia o Haddad não aparecia em segundo lugar, não. Aparecia em quarto ou quinto lugar. E foi o Haddad o candidato. Mas era uma hipótese. Não estava cravado que ia ser o Haddad. Não estava cravado que não seria o Lula. Porque ainda havia uma discussão no Tribunal Superior Eleitoral e tal, que depois foi eliminada a discussão. Mas até este momento da campanha, você não tinha o cenário real. É como a gente tinha até há pouco tempo, né? Que era insuportável, não sei, Fábio, se você gostava, mas cenário número 1, com o candidato A, B e o C. Cenário número 2, sem o B. Cenário número 3, sem o C. Parecia, sabe, eu quero a minha pizza sem tomate, a sua é sem queijo, a outra é sem cebola. Era um cenário sem cebola, com queijo, com tomate, era uma bagunça. Agora não, agora você sabe quem são os candidatos. Até outro dia tiraram mais um aí, não tinha um vidente que era candidato, um bruxo, tinha um doido aí que era candidato. Tiraram o cara, né? Tiraram o cara. O processo eleitoral ganhou com isso, óbvio. Chega, né? Vamos botar, quanto menos aventureiro, melhor. Mas tiraram o camarada. E, de repente, ele ganha na justiça o direito de entrar de novo. Aí vai mudando, é uma coisa chata. Mas o fato é que em 2018 você tinha um candidato grandão que estava nesse vai, não vai, vai, não vai. Aí não tem como a pesquisa acertar. Mas só para a gente que vai ter hoje, por exemplo, tem pesquisa de novo. Tivemos pesquisa essa semana, 2. Vamos ter hoje de novo. Hoje eu acho que é Datafolha. E a partir de agora, né, Fábio, nós vamos ter um monte de pesquisa com mais frequência, porque falta pouco. Semana que vem é o debate.
aqui na Band, né? É o debate, em parceria com a TV Cultura, o UOL, a Folha de São Paulo, parceria também com o Google. A gente tem o debate na Band. Esse debate, óbvio que ele interfere, porque você vai colocar frente a frente os candidatos para falar sem freio, sem as amarras dos assessores. Daí, esse debate vai ter milhares de edições que todo mundo vai colocar nas redes sociais. Em cada uma das edições, um vai ganhar e vai ser aquela loucura e tal. E você tem o horário eleitoral, começa dia 26, interfere. Você tem entrevistas que os candidatos dão, tudo interfere. Então nós vamos acompanhar e não vamos esperar da pesquisa aquilo que a pesquisa não pode dar. A pesquisa não faz previsão. A pesquisa não tem valor preditivo. A pesquisa não faz projeção. A pesquisa não é aquela coisa... Boletim Focus, para o que você acha que vai ser a inflação? Não é o que eu acho. É o que as pessoas estão dizendo que elas acham. E veja, é o que elas acham. Não é um compromisso, elas não assinam um documento, não é o censo. No censo você pergunta quantos banheiros tem na sua casa, quantas televisões, quantas, né, tem máquina de lavar, não tem máquina de lavar. Aí é informação objetiva. Mas não é objetivo você dizer qual é a tua avaliação do governo A ou B, governo estadual ou governo federal, em quem você votaria se os candidatos fossem esse. Aí você apresenta o nome dos candidatos, primeiro você pergunta em quem ele vota. Aí ele fala, Fábio França. Aí você apresenta a lista dos nomes com o Fábio França no meio. Mas eu já falei Fábio França. Não, mas e se os candidatos fossem esses aqui? Então eu submeto o Fábio França a 2 escrutínios, né? O primeiro é aquele em que o nome dele é falado sem nenhuma indução. O segundo eu coloco uma indução, de repente pode acontecer. Não. Nesse cenário aí o Fábio pode crescer, pode diminuir. Pode acontecer. Mas não é o ambiente real, mas é o único ambiente possível para a gente poder, pelo menos, ter uma noção. Tanto é válido que todos os políticos contratam institutos de pesquisa para poder acompanhar. É isso aí, vamos em frente.